podcast Cevada com Plutônio, produzido pelo Movimento de Cientistas Adventistas. Um podcast que fala sobre fé e ciência isoladamente ou tudo junto e misturado. No episódio 3 do podcast Cevada com Plutônio, teremos a participação do casal Maura Brandão, doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, USP, e Vinícius Kimpel, mestre em Biociências pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. O tema deste podcast é Gênesis, fantasia ou narrativa? Com a apresentação pelo Dr. Alexander Silva. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Muito bem, estamos de volta com o podcast Cevada com Plutônio, agora no nosso episódio de número 0003. Para muitos que não acreditavam, nós já conseguimos chegar no episódio número 3 e hoje a gente tem uma turma super bacana, super especial, de novo, né? Como sempre, a gente está trazendo aqui um casal engajado com um tema super importante para nós cristãos e para nós cientistas também. Algo muito instigante. E antes de você desligar o podcast, logo depois que você escutar qual que é o tema de hoje, eu vou pedir para você não desligar, para você ficar escutando, porque tem gente que vai encher de preconceito e vai achar que a gente vai falar teoria da conspiração aqui, mas não é verdade. Nós vamos falar super sério, fundamental para a nossa fé cristã. Eu quero chamar aqui a doutora Maura, né, que é doutora em Ciências pela USP, e também o esposo dela, o mestre Vinícius, que ele tem mestrado em Biociências pela Unesp, né? Eles moram em Blumenau, são professores e estão aqui participando com a gente hoje no nosso podcast. Tudo bem com vocês aí, Vinícius, Maura? Tudo bem, muito bom estar aí. Uma boa noite pra todo mundo, prazer enorme estar aqui. Mas e se o pessoal estiver ouvindo de manhã? Tá aí um bom ponto pra mencionar, é verdade. Eu olho pela janela aqui e eu vejo se a não noite, sou eu nessa família, Alex, não digo nada. Não, eu sou suspeito para falar porque, assim, a mulher é tudo de bom pra gente, né? Inclusive eu quero mandar um abraço, um beijo pra minha mulher, né? Porque ela escuta sempre o podcast em primeira mão e ela que me dá as dicas. Isso é bom. E eu vou convidar ela. Não vou dar spoiler aqui, mas aguarde os próximos podcasts. Mauro, eu quero abrir esse espacinho aqui para você divulgar o seu trabalho também, porque você tem um canal que eu acompanho, inclusive, tá? Eu não vou dizer que eu assisto 100% de todos os seus vídeos, mas de vez em quando eu assisto. Eu gosto muito do material que você produz, a forma que você expõe. Que tem um canal lá que é o Confissões de Crente, é isso mesmo? É isso mesmo, inclusive aprecio suas sugestões, viu, Alex? Maravilha. São muito bem-vindas. Sim, eu gosto bastante dessa parte de comunicação de ciência, né? Uhum. Porque eu sou professora, então eu sempre digo para os meus alunos que eu gosto muito de falar daquilo que eu gosto de estudar. Eu acho que os canais digitais, redes sociais, são meios incríveis que Deus nos disponibiliza, assim, para alcançar outras pessoas, né? Porque a gente não tem ideia do quanto as pessoas têm vontade de aprender e necessidade de aprender. E nas minhas redes sociais eu tenho recebido testemunhos muito legais, sabe? De pessoas que têm sido tocadas, pessoas que curtem o conteúdo também. Eu não fico fazendo nada para ganhar like, nem para ganhar seguidor. Eu faço e falo daquelas coisas que eu gosto, que eu acho apropriado. E isso tem se tornado meu ministério. Então, se você quiser me acompanhar no Instagram para conhecer um pouquinho do conteúdo que eu faço, né? E o canal também, como o Alex falou, o canal é Maura Brandão, Confissões de Crente. E também o Instagram é Maura A Eduarda, tem 2 As, Maura A Eduarda, e lá eu também coloco os vídeos e comentários que eu gosto bastante. Show de bola. Legal. E se o Vinícius, eu não sei se tem canal, mas eu acredito que ele ajuda você aí também no seu ministério, né? No momento eu não tenho um ministério solo. Eu acho a ciência linda, maravilhosa, instigante, que motiva a gente.
Mas no momento eu tô só dando apoio moral. Ah, mas ele tem o Ministério do Clube de Desbravadores, né? Você também. Ah, Ele show de também bola. tem um. Mas Legal. sim, a gente participa em programas juntos, palestras, né? Muito legal estar nas igrejas, é uma experiência bem interessante. Eu Não, acho que eu é- ainda é- tô uma década pra trás aqui. Eu ainda não entrei de cabeça nas redes sociais. Não, mas eu Mas, acredito inclusive- que é muito perfil, sabe? Eu acho que é perfil mesmo, porque... E eu vejo, muito frequentemente, casais com essa dupla. Tem alguém que é mais relações públicas e alguém que atua mais nos bastidores. E cada um tá super satisfeito. Eu falo isso porque é o meu caso, tá? Só que no meu caso, eu sou o que fala. E a minha esposa, ela é a que pensa, né? Então, tem essa pequena diferença aí. Mas... Nós até tivemos, uns anos atrás, uma iniciativa, foi muito boa, a gente curtiu demais. E a gente só parou por conta da De questão de tempo, tempo né? mesmo. A gente teve algumas dificuldades de se organizar com o tempo. E a gente teve outros momentos muito legais ali, o casamento, começando a vida a dois. Mas nós tivemos por 2 anos, um pouquinho mais talvez, Podcast, né? um podcast, chama Origens Podcast. A gente parou de gravar, mas tem aí acho que pelo menos uns 40 episódios. Tem bastante. Né? Você vai encontrar em tudo que é plataforma. Vai encontrar no Spotify, até no YouTube. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que é totalmente off-topic, que é bem no nível pessoal, se vocês quiserem responder também. Vocês se conheceram dentro desse contexto de estar divulgando criacionismo, de alguma coisa assim, ou não? Ou vocês já se conheciam e isso só foi uma coincidência? A gente se conheceu... Solta o Kennedy. Muito bom, trilha sonora. Eu vou ver, se não tiver Mas a gente- direitos autorais, eu coloco aqui no podcast aí pra tocar. Então tá bom. Mas a gente se conheceu, pra mim especialmente, de uma maneira muito completa, porque são os 2 ministérios mais importantes pra mim. Foi num Campuri de Desbravadores e a gente estava responsável por uma área que tinha a ver com criacionismo. Oxe, muito bom, muito bom. É Assim, a isso, gente né? até sabia que o outro existia, né? Mas ali que a gente começou a conversar realmente. Love story. Isso. Nossa, muito bom. Legal, gente. Show, muito show. Eu acho muito interessante a gente ver essas histórias. E eu fico muito feliz porque a gente acompanha o trabalho de vocês e a gente vê que é um casal, né? Os dois juntos trabalhando, né? Como diz aquela famosa frase, né? Que eu peço perdão até se é clichê, se já tá muito batido, mas diz que amar não é olhar um pro outro, mas olhar juntos na mesma direção, né? Eu acho que é muito bacana quando vocês, né, podem exemplificar que lindo. isso, né? De tá olhando juntos na mesma direção, com a mesma missão, ajudando o outro. É maravilhoso, né? Então, Às vezes parabéns. perguntam pra gente o que será que a gente conversa quando tá só nós dois, né? O doutor e o mestre, os 2 criacionistas. A gente conversa sobre talvez ali as fezes das baleias, sobre a alimentação das tartarugas de Galápagos. Mas maravilha, gente. A gente vai falar hoje sobre Gênesis, fantasia ou narrativa. Esse tópico, ele mais uma vez é um tópico bombástico, né? Como diz o próprio nome do nosso podcast, é Cevada com Plutônio. Então ele tem que ser um pouco radioativo, né? Senão não tem graça. Não tem graça, a gente precisa fazer alguma coisa assim que instigue, ou que incomode, ou que tire da zona de conforto quem está nos ouvindo aí. Mas antes de qualquer coisa, eu quero perguntar para vocês, né? Vocês são terraplanistas, ou Maura e Vinícius? Infelizmente, a gente não bate com o clichê criacionista. Ué, Não somos. Vamos desmistificar aqui então algumas das críticas espantalho que fazem com a gente, né? Criacionista, terra plana. você faz aquele chapéu de, de papel alumínio para proteger o cérebro das ondas eletromagnéticas dos alienígenas Ai, meu reptilianos. pai, aí, é pra isso que vamos faz fazer aquele assim. negócio? Ai, não você acredito. sabia? Eu tô usando Inclusive, um agora mesmo. Não, brincadeira, na verdade. Eu repetia isso, nem sabia pra que era. Que ridículo. mas Não assim- fazemos isso. E a Terra não é plana, por favor. E também não é rosquinha, né? Não é formato de rosquinha. Também não é rosquinha, é um belo de um geóide que fala, né? Geóide. Mas, gente, assim, ó, fora de brincadeira, né? A gente pode usar, inclusive, essa provocação para lançar a primeira pergunta, né? O criacionista, ele tem cérebro? Ele pode ser confundido, o criacionista, ele é um conspiracionista, ele é um negacionista, ele é um obscurantista. Quem crê no relato bíblico? Hoje, infelizmente, a gente está cercado de preconceito e, como você citou muito bem aí, Vinícius, que eu acho que é bem isso mesmo, é o argumento do espantalho, né?
pega-se a causa criacionista e aí pega alguns expoentes, porque o criacionismo é um movimento, pelo que eu vejo, né, vocês me confirmem ou não, bem diverso, tem muitas correntes dentro do criacionismo, muitos objetivos diferentes dentro do criacionismo também, e aí o pessoal pega aquilo ali e diz assim, não, é tudo farinha do mesmo saco, né? Ele é anti-vax, ele é criacionista, ele é terraplanista, ele, enfim, acredita que que há uma conspiração global aí tentando implantar a marca da besta através de, sei lá, uma hora é código de barra, outra hora é o chip Mondex, outra hora é a vacina, enfim, né? Como é que vocês enxergam isso aí? Bom, eu acho que uma parte da resposta você já deu aqui, né? Quando alguém fala, rotula, né, aleatoriamente ou arbitrariamente, o criacionista é isso, o criacionista é aquilo. A melhor resposta de todos, como professor de ciências, eu falo assim, depende. É a melhor resposta de todos. Serve para quase qualquer coisa na área da ciência. Porque depende do tipo de criacionista que você é. Tem inúmeras vertentes de criacionismo. Tem criacionista que acredita que a Terra é plana. Tem criacionista que acredita no fixismo, que as espécies de hoje elas são exatamente iguais àquelas que Deus criou. Não houve mudança com o passar do tempo. Tem criacionista que defende que a Terra é jovem e o universo é jovem. Tem criacionista que defende que a Terra é jovem e o universo é antigo. Tem criacionista que flerta um pouquinho ali com a evolução e começa a admitir o papel das mutações, da seleção natural na diversidade da espécie. E tem criacionista, inclusive, que diz que o universo é antigo, a Terra é antiga, mas a vida é jovem, né? Sim, também tem isso. Tem aqueles que vão acreditar, por exemplo, a famosa teoria da ruína-restauração. Houve uma criação, depois ela foi destruída, houve uma recriação. E assim vai por ciclos. Então tem diversas vertentes do criacionismo. Eu posso até fazer um paralelo com um outro dilema que de vez em quando eu passo. Eu sou ovo-lacto-vegetariano. Uhum. É o meu caso. Aí o nome é um pouquinho complicado. Então eu falo para as pessoas, eu sou vegetariano. Mas então você não come nada de carne. E peixe, come? Aí eu não sei se eu falo se os peixes de soja ficam em árvore. Tipo, é carne. Aí eles vêm eu comer ovo e falam assim, mas você não é vegetariano? Eu falei, tá, calma lá. Tem vegetariano, tem vegano, tem ovo-lacto vegetariano. Enfim, tem várias vertentes diferentes, cada um ali com o seu conjunto de crenças ou com as suas aplicações. Eu diria que uma grande parte das discussões nesse assunto, mas em qualquer outro também, se resolve simplesmente com uma leve gugada. Vai lá no Google, lá, o que é o criacionismo? O que o criacionismo acredita? Tem diferentes tipos de criacionismo? É verdade isso? É verdade aquilo? Uma leve pesquisazinha assim, bem simples. Nem que seja para determinar o que os termos significam. Como é que o criacionista enxerga a ciência, por exemplo? Será que o criacionista... Outra pergunta que pode ser interessante para acrescentar um pouquinho de plutônio na coisa toda. Será que o criacionista enxerga o criacionismo como uma ciência? Porque tem alguns que falam que é ciência, tem uns que falam que não. Alguns vão dizer que é religião, uns vão dizer que é mitologia, alegoria. É fantástico isso aí, porque assim, a gente tem tanta informação contraditória hoje, a gente tem tantas, como você citou muito bem, né, Vinícius, a gente tem muitas coisas vindo do próprio criacionismo que elas às vezes não conversam entre si, às vezes discordam, e eu já vi brigas entre criacionistas, né, sobre esses tópicos aí que você apresentou. Agora sim, a gente está falando de criacionismo, não tem como a gente falar de criacionismo sem pensar em fé, né, porque enfim, o objetivo do nosso podcast é trazer essa interface aí de fé e ciência, mas a pergunta, assim, né, e talvez a Maura vai querer falar um pouquinho sobre isso, a ciência não provou que a evolução é verdade? Né? Isso aí já não deveria ser uma discussão cimentada, já ultrapassada? Olha, eu não sei se existe esse negócio de prova em ciência, começando... Já vamos começar por aí, entendeu? A gente aí que é cientista, que passamos por uma investigação bem pesada, que é o doutorado, o Vinícius o mestrado, a gente sabe que o máximo que a gente pode dizer é que existe um grande conjunto de evidências que dá base para uma afirmação, né? Para eu dizer que isso realmente acontece. Porque uma vez que algo é provado, acredito que isso pode virar uma lei, certo? Que é uma regularidade que se repete num determinado período, em determinadas condições, etc. Então, eu sempre falo isso, eu sempre falo que eu não posso dizer que existe esse tipo de
coisa em ciência de que as coisas são provadas, né? O que os evolucionistas usam como um argumento muito forte a favor da teoria da evolução é especialmente o registro fóssil, né? Então, o que a gente pode dizer é que, olhando, por exemplo, o registro fóssil, existem algumas observações que dão sentido a determinadas afirmações, né? Então, por exemplo, quando a gente para e olha para a coluna geológica, a gente vê que existe um crescente de complexidade desde as camadas lá mais abaixo do pré-cambriano, adiano, etc., né? Pré-cambriano, que estão as primeiras formas de vida, até chegar aqui na nossa era cenozoica. Então, conforme os períodos vão passando, os animais eles vão ficando mais complexos, né? A diversificação desses animais, ela vai crescendo, né? Isso a teoria da evolução afirma, certo? E quando a gente olha no registro fóssil, realmente a gente tem uma sequência bem interessante que dá base para essa afirmação da teoria da evolução, né? De que ao longo do tempo, ao longo dos milhões, bilhões de anos, então, com a ação da seleção natural, essa complexidade foi aumentando. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente faz outras observações, a gente vê que você pode questionar que não é tão fácil assim de mostrar que é verdade. Então, ao mesmo tempo que o registro fóssil ele mostra esse aumento da complexidade conforme você vai subindo nos períodos, né? A gente vê também que existe uma ausência das formas intermediárias, porque para o Darwin, algo que era extremamente importante era o gradualismo, né? Então, as formas mais simples surgiam, e aí, em passos muito lentos, processo por processo, a vida iria se diversificando e ficando mais complexa. Se isso fosse verdade, a gente esperaria encontrar no registro fóssil essas formas transicionais, ou seja, aquele animal que teria características de um grupo anterior e do grupo seguinte. Só que quando a gente olha no registro fóssil, isso dificilmente acontece, né? Então, o que a gente vê é que, na verdade, os organismos eles surgem sem exatamente ter uma forma transicional com os grupos em que eles provavelmente ou supostamente seriam descendentes. Esse é um argumento que pode questionar muito essa afirmação de que o registro fóssil pode ser usado como uma evidência prova da evolução. E tem uma questão, né, Maura? Quando o pessoal fala assim, né? Tudo que você olha ao redor está em transição. Então, todos os organismos que você vê estão em transição. Mas eu acho que isso aí, na realidade, é uma figura e um argumento de retórica para fugir do debate, porque o que acontece? Não se está questionando que, por exemplo, que as espécies chegaram a um determinado patamar e ficaram fixas ali. Não é isso. Né? Tá, tudo bem, vamos partir do pressuposto que está tudo em transição, né? Eu olho para um cachorro, ele está em transição, que daqui milhões de anos ele vai ser outro bicho, né? Ok, mas assim, entre o cachorro e o ancestral, que se acredita, né, lá no registro fóssil que seja o ancestral dele, eu não tenho esse intervalo, é isso? Na verdade, não existe registro de que esse animal intermediário existiu. Porque a gente sabe que esses animais existiram, os seres vivos existiram, por causa do registro fóssil. Então, não existe registro dessas formas de determinadas formas intermediárias. Então, o que os biólogos evolutivos, paleontólogos, eles fazem? Eles traçam esses relacionamentos entre os ancestrais e os descendentes por meio de inferências. Então, por exemplo, eu tenho um fóssil aqui que tem características que são compartilhadas com determinados grupos. Só que ele é um pouco mais basal, ele é um pouco mais primitivo. Então provavelmente, eu tô falando isso aqui grosso modo, né? Sim. Provavelmente ele era um ancestral desse grupo que apareceu, né? Então o que eu tô querendo dizer assim, resumindo, nessas afirmações, e assim, Alex,
esse é só um dos pontos, tá? A gente tem diversos outros questionamentos a respeito da teoria da evolução e que inclusive são feitos por pessoas, por cientistas que fazem pesquisas muito sérias, questionando não apenas empiricamente, mas filosoficamente também, essas afirmações da teoria da evolução, né? O que me incomoda bastante é o fato, a arrogância, né, de evolucionistas, especialmente da comunidade científica evolucionista, que compreende e que tem ciência dessas dificuldades e que, ao invés de tentar reformular, né, propor novas coisas, pensa o seguinte: não, a gente já chegou até aqui, então vamos pra frente, voltar a gente não vai. Eu tenho um material que eu disponibilizei no canal Cientistas Adventistas, tá? O 4º congresso. Você entra lá no YouTube, coloca lá, digita, né? Você que está nos ouvindo, YouTube/Cientistas Adventistas, né? Ou entra lá no mecanismo de busca do próprio YouTube, você vai encontrar lá o 4º congresso. Eu fiz uma pregação no sábado de manhã, no sábado do congresso, que falou sobre essa questão, Maura, porque o que o nosso ouvinte tem que ter em mente, né? Hoje o que a gente diz assim, olha, é um sistema de crença. O pessoal diz assim, olha, a ciência trouxe tanta coisa boa pra gente. Hoje a gente tem anestesia, hoje a gente tem cirurgias, né, transplantes, a gente tem satélites, a gente tem uma comunicação, né? Hoje a gente está gravando podcast, eu estou aqui em Brasília, vocês estão aí em Blumenau, Santa Catarina, e vai ter gente que está ouvindo a gente lá nos Estados Unidos, né, como eu sei que tem gente lá, lá em Angola que está ouvindo a gente também. E olha quanta coisa boa a ciência trouxe, né? Então, assim, se faz uma extrapolação no seguinte sentido, olha, a ciência tem condições de pegar e mandar uma sonda para Marte. Então, assim, se a ciência está dizendo que nós evoluímos, é porque nós evoluímos. E as pessoas não entendem a complexidade, a colcha de retalho que é a ciência, esses diversos campos, que o grau de precisão que eu tenho em uma área da ciência, nem sempre ele é alcançado em outras áreas da ciência. Eu gostei de uma palavra que você falou ali, que eu acho que é interessante a gente ressaltar, quando você falou de extrapolação. Eu posso usar esse exemplo dos fósseis mesmo que a Maura mencionou agora há pouco, e da variabilidade dos seres vivos, porque alguma variabilidade a gente enxerga. Por isso que eu falo que o criacionista hoje, mais bem esclarecido, ele não vai defender o fixismo, porque talvez ali Deus não tenha criado o poodle, Deus não criou o São Bernardo, porque a gente sabe que eles vieram de cruzamentos posteriores. Seleção artificial, né? Seleção artificial. A gente observa... e a gente consegue realmente observar em laboratório culturas de bactérias ali, uma certa seleção das bactérias, alguma diversificação, mas assim, as bactérias continuam sendo bactérias, os cães continuam sendo cães, alguns peixes têm algumas alterações, mas continuam sendo peixes, e essa variabilidade pequena, vamos dizer assim, né, de baixo nível, a nível de espécie, de gênero, em alguns casos, alguns vão colocar ali essa diversificação em família, mas não vai muito além disso. Então a gente fala que é uma diversificação de baixo nível. Isso a gente observa. Então há mudanças, há alterações. Aí a partir disso extrapola-se para aquilo que não se observa, nem atualmente, nem em laboratório, nem em criações, nem no registro fóssil, que é grandes grupos. Um grande grupo que teria originado, com aquele acúmulo de modificações, estruturas, processos, um outro grande grupo. Por exemplo, peixes que depois dariam origem a anfíbios, a répteis, a aves e etc. Essa grande modificação representaria um salto muito grande, porque a gente não observa. Esses são os intermediários que faltam, né? Então isso é extrapolado. Isso é um problema assim, tão basilar na ciência, porque é um dos principais, um dos dilemas mais basilares que a gente tem na ciência, na filosofia da ciência, é o problema da indução. Ou seja, eu posso pegar um caso pequeno e generalizar ele e extrapolar, né? Ou seja, eu li A Origem das Espécies quando eu estava fazendo meu mestrado, isso há uns 15 anos atrás, e ok, eu acho que é um baita de um trabalho, né? E não é porque a gente é criacionista bíblico, né, que a gente é religioso, que a gente vai ser ignorante, vai jogar tudo isso no lixo. Não, eu acho que Darwin fez um trabalho sensacional, né? Ele tinha uma capacidade assim, muito grande de observar e tal. Mas assim, o que eu vi já de cara, né, apesar de não ser minha área, eu não sou das ciências duras, eu não sou das ciências biológicas,
Mas, como um cientista, a gente, né, cientista no sentido aí, entre aspas, né, com a licença poética para isso, né, a gente sabe como é que funciona, né, a lógica, ela está por trás de todas as áreas da ciência, é a mesma, basicamente a mesma lógica, né. Então, assim, você vê um problema, você vê, olha, os tentilhões, eles mudam, né, eles têm uma modificação no bico, isso aí a Maura vai poder falar isso 100 mil vezes melhor do que eu, né, de acordo com o ambiente, ok, mas entender que eu tenho um primata, né, mais, digamos, mais inferior, e aí ele se transforma num hominídeo, se transforma no Homo sapiens, né, aí já será que não tem um problema da indução aí? Outra coisa, né, a gente vê esses processos todos acontecendo, né? Mas o pessoal fala assim, mas olha o Covid, por exemplo, né? Como ele mutou, é evolução diante dos nossos olhos, porque já veio a variante Ômicron, variante Delta, variante não sei o que lá e tal, né? Então esses organismos aí não estão evoluindo, né? E a gente sabe que na realidade está tendo uma ativação e desativação de trechos do genoma, mas não está tendo adição de nova informação no genoma. Está correto isso? Vocês enxergam que pode ser algo que a ciência está se debatendo quando parte para essas ciências mais históricas, né? Que a paleontologia, né? A zoologia, e, enfim, a biologia evolutiva, né? Que pode estar, às vezes, se debatendo com um problema tão basilar assim da ciência quanto é o problema da indução? Quando você estava falando aí da questão da evolução do Covid, né? É uma coisa assim até bem interessante. Porque quando a gente pega o livro de evolução, eu tenho um livro aqui de evolução que é o do Mark Ridley. É um livro que a gente usa na faculdade de biologia na matéria de evolução, de genética, etc. E o Ridley, ele diz que, e esse é um conceito de evolução que é aceito pelos pesquisadores, né? Que evolução é quando existe uma variação de genes ou uma variação alélica numa população. Como é que você sabe que isso acontece? Quando você vê que numa população aparecem fenótipos diferentes. Você vê indivíduos que são diferentes uns dos outros. Dentro da uniformidade da população, você vê os indivíduos que são diferentes, certo? Quando você fala do Covid, por exemplo, todos eles são vírus coronavírus. Só que essas mutações, essas mudanças, acabaram provocando uma mudança no comportamento do vírus. Uma mudança na forma como eles conseguem entrar na célula, como eles conseguem se ajustar aos receptores, aquela coisa toda. Então, isso realmente, a evolução está acontecendo diante dos nossos olhos. Ok, isso está acontecendo. Agora, quando você pega o que é observável, e aí você joga tipo assim, nossa, se a gente tiver tempo suficiente, imagina as mudanças que não podem acontecer, né? É uma inferência então danada, assim, né? Exatamente. Então, esse é o problema. E assim, Alex, não tem nem problema as pessoas acreditarem nisso, sabe? Cada um acredita no que quer. Agora, a questão é a seguinte, não impõe esse tipo de, eu vou usar crença aqui entre aspas, tá? Mas esse tipo de narrativa, se quiser usar também, não impõe esse tipo de narrativa usando dados que realmente são verdadeiros e usando observações, usando registros para você apoiar uma afirmação filosófica. Porque dizer que todos nós viemos de um único ancestral comum, essa é uma afirmação puramente filosófica, porque eu não tenho dados empíricos para apoiar essa afirmação. O que é feito? É feita uma inferência a partir, por exemplo, do registro fóssil, de dados moleculares, de dados genéticos, que eles dizem o seguinte, a filogenética, né, que é a parte da biologia que vê isso aí. Olha, existe uma grande similaridade. Então, se existe similaridade, existe parentesco. Já ouviu aquela história lá do 1% do mito do macaco e dos humanos? Sim. Há um da tempo atrás, banana, nossa, aquela coisa tá toda. tá provado, somos parentes dos macacos porque eles têm 99% de similaridade com o nosso DNA. Aí ninguém para ver o que foi feito.
Eles não tinham o genoma completo do macaco. Assim como a gente então, tem 60% do gene da banana também, né? Alguma coisa assim, né? Entendeu? Eu não lembro o percentual, mas é uma coisa, é mais de 50%. Eles foram tendenciosos não vou dizer que foi propositadamente, tá? Não vou aqui fazer julgamentos. Eu acredito até que muitas pessoas nem fazem isso propositalmente, porque às vezes o cientista está acostumado, né, naquele ambiente, com aquele linguajar, né? E ele até ele pode falar assim, não, há uma grande similaridade entre esse indivíduo e esse indivíduo, mas aí a outra pessoa que está ouvindo, que não está por dentro daquele contexto completo do que é o ambiente de pesquisa, vai ouvir esse grande similaridade e vai pensar assim, nossa, eles são iguais. Só pode ser isso. E aí começa a distorcer, né? Então, nesse caso do macaco, só para fechar esse raciocínio, eles pegaram sequências que eles já sabiam que existia uma similaridade, e aí eles compararam. Então, não foi o genoma completo. Foram partes selecionadas, entende? Então, quando eles depois pegaram o genoma completo do macaco, eles viram que não era desse jeito. Isso eu não sabia. Essa história não contaram. O genoma... Essa história não contaram. E essa parte ninguém... Você viu? Parte ninguém fala. É exatamente isso que eu ia falar. Assim, ó, eu lembro uma vez lá a antiga revista Globo Ciência divulgou na capa lá, assim, uma reportagem de capa, né? Café faz bem sim, pode tomar, né? E a gente que é adventista ali, né? Todo mundo sabe, o adventista que é adventista raiz mesmo, pra quem não sabe, não toma café, né? Aí se você quer saber por que, procura uma igreja adventista lá e você vai saber. E aí, ok. Aí passou tempo, a Globo Ciência virou Galileu, né? E aí saiu uma notinha, eu lembro, porque eu era devorador dessas revistas aí, né? Isso era na minha era pré-histórica, tá? Antes de conhecer a ciência de verdade. Eu também lia muito super interessante, viu? Super enervante. Super enervante. Eu costumava achar que super interessante era a ciência. Aí eu li uma notinha lá na revista Galileu, num cantinho, lá no meio da revista, sabe? Lá assim, tipo... Traga o seu amor de volta, né? Vendo moto CBX 200, 1988. Aí lá assim, foi descoberto que os benefícios que o café, acreditava-se que o café trazia, na realidade, ele só trazia aquele benefício porque ele saciava a síndrome de abstinência. Ou seja, ele curava um problema que ele mesmo causava naquele indivíduo viciado, né? Na cafeína. Só que aquilo que virou era uma reportagem de capa, né? Claro que isso aí é um vexame, lógico, né? Eles não são bobo nem nada. Isso não vende, isso não interessa as pessoas, porque interessa para as pessoas chegar lá e dizer que o vinho faz bem, né? Que as condescendências todas aí são todas muito boas para a saúde, né? E aí eles colocaram lá escondidinho, né? E aquilo, claro que ninguém viu aquilo. Não se dá isso, é um outro problemaço que a gente tem. E outra coisa, Maura, que eu tô para comentar desde que você introduziu o assunto já lá no início. A gente tem um problema sério porque a gente pensa assim, os cientistas afirmam, né, que a vida evoluiu e tal, né? Assim, coloca como se eles fossem evangelistas, pregadores, né? Mas a gente sabe que o cientista, via de regra, ele é um animal muito mais modesto, ele é um animal muito mais quieto. O cientista, ele pensa 100 vezes antes de escrever alguma coisa, né? Porque a carreira dele está em jogo. Então, essas bravatas, né? Essas asserções muito mirabolantes, muito estapafúrdias, geralmente vêm da mídia. E aí a gente citou alguns exemplos aí, né? De mídia, que são, na realidade, revistas de variedade, que não são revistas científicas, né? São revistas de variedade. E aí, então, como você tem toda essa questão do jornalismo e a questão de você vender, porque você depende daquilo ali para pagar suas contas, né? Então você tem que fazer algumas coisas aí que vão gerar polêmica, inclusive que vão fazer as pessoas comprar a revista, inclusive por raiva, né? E só que as pessoas, a imagem que se vende para o cidadão comum, que não está no meio acadêmico, que é 99% dos brasileiros, né? É que aquilo ali é um consenso, né? E que a evolução é uma verdade tão grande quanto a Terra ser redonda, quanto, né, a vacina da Covid ser eficaz, né? Já gerei uma polêmica gigante agora com isso aí, mas azar também. Enfim, é isso aí, né? Você tem esse problemaço que é o que saiu efetivamente numa publicação séria, numa publicação revisada por pares, e aquilo que foi parar na mídia, né? E sabe, uma das coisas que eu acho mais incríveis na ciência
é justamente a questão de que ela raramente ela vai ser exata e imutável. A própria ciência em si ela está em evolução, vamos dizer assim, né? Evolução no sentido de que é uma progressão. É dinâmica, né? Isso, ela é dinâmica, ela vai mudando e por aí vai. Eu vou voltar um pouquinho nessa questão do chimpanzé, porque eu vou passar a informação mais precisa. A famosa pesquisa que apontou esse apenas 1% da diferença entre o ser humano e o chimpanzé, ela é de 1975. Não tinha genoma humano e não Quando tinha é que foi genoma de humano? macaco. 2001, foi né? 2000. 2000. E o do chimpanzé, 2005. Então, quer dizer, você não tinha nem o genoma do humano, nem o genoma do chimpanzé. Como que você vai comparar algo que você não tem? Aí, o que eles tinham? 97 genes. Quantos genes tem o ser humano? Alguns falam... 0,5% de todo o genoma humano. Alguns então, falam 19 mil genes, desses né? Tem uns que 0,5%, desses 0,5%, quanto que é? 97 genes. É isso que eles compararam. Olha a diferença. É absurdo o negócio. Mas a história que circulou ao mundo, né? A fake news aí é que... Ah, claro! E a gente brincou agora há pouco com o nome de algumas revistas, né? E depois você mencionou bastante, Alex, sobre o processo de se publicar, a importância que é e como isso é revisado e revisado, e tem a carreira do cientista em jogo, então é algo muito sério, uma publicação científica. Mas vamos pegar uma publicação científica muito respeitada, acho que desde sempre, a Science. A Science cadê o ano aqui agora? 2007. Ela publicou um artigo que ela dizia assim: essa noção popular que entre os seres humanos e os chimpanzés, tendo um nível de DNA geneticamente semelhante a 99%, é um mito. Isso é a Science, isso não é uma publicação criacionista, não é um pastor ou um líder religioso que está dizendo. É um cientista que não é criacionista que publicou na Science. E ele reconhece. Então tem bons cientistas que também são evolucionistas. Mas a própria Science... Eu quero aproveitar... Em 2012... Eu quero aproveitar esse gancho que vocês estão dando aí, porque assim, vocês, né, a gente já deu as qualificações aqui, vocês são, né, tem uma formação aí, sem dúvida nenhuma, dentre as melhores do país, e vocês, assim, eu acho que já ficou bem claro para todos os ouvintes, né, que vocês são criacionistas. Vocês acreditam na Bíblia? Aqueles primeiros capítulos do Gênesis lá que falam que Deus criou o mundo em 6 dias, etc. Vocês acreditam? Você, Vinícius, você, Mauro, vocês acreditam naquilo do jeito que está escrito lá? Literalmente, vocês entendem que aquilo é uma alegoria? Vocês entendem que aquilo ali foi uma forma de Deus expressar através de Moisés, né, uma história maior, muito mais longa? Como é que vocês enxergam Gênesis? Dentre as várias versões de criacionismo que existe, eu me posiciono entre aqueles que acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, acreditam num Deus que é real e ele se relaciona pessoalmente conosco, e o relato do Gênesis, especialmente aqueles primeiros 11 capítulos que falam ali desde a criação do universo, do planeta Terra, a formação do homem, da mulher, até ali o dilúvio, algumas consequências pós-dilúvio. Eu acredito que são relatos reais, eles representam a realidade, inclusive a literalidade. Por exemplo, os dias da semana eu entendo como sendo 24 horas, 7 dias de 24 horas. E vocês veriam assim que haveria algum conflito fundamental dessa crença com a ciência, com a pesquisa científica, principalmente vocês que estão em áreas de ciências muito naturais, muito voltadas, tradicionalmente muito evolucionistas? Vocês veem que existe um impedimento, que você, tipo assim, não, agora eu vou explicar um pouquinho melhor com outras palavras, né? Eu tô aqui na academia, eu tô aqui desenvolvendo a minha função como professor, aqui tal, só que agora eu vou ler a Bíblia, então eu vou tirar o meu cérebro, vou guardar ele numa gaveta, e agora eu vou usar só a emoção, né? Porque as pessoas acham erroneamente que fé é emoção, né? E um dia a gente fala sobre isso, mas não tem nada a ver. Né? Aí eu vou deixar o meu cérebro numa gaveta agora, porque se eu levar o meu cérebro para ler os 11 primeiros capítulos de Gênesis, vai entrar em curto-circuito, não vai dar certo. Vocês enxergam dessa forma? Ou deixa a religião só para a igreja e a ciência para a faculdade? Dois mundos, assim, né? Eu vou dizer aqui a minha percepção, tá? E eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente precisam fazer uma reflexão e decidir como que vai seguir a vida. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa decidir é quem tem autoridade.
quem tem autoridade na minha vida? É a ciência ou é a Bíblia? Isso não significa que eu vou ser negacionista, tá bom? Mas isso significa que naquelas situações e aquelas perguntas que eu não tenho resposta, a Bíblia vai ser o meu norte. Mas, usando as ferramentas da ciência, eu posso tentar encontrar respostas que talvez a Bíblia não diz, ou fortalecer as crenças que são baseadas na Bíblia. Tem uma instituição aqui no Brasil, que é de uma fundação aí, que eles defendem o criacionismo evolucionário, né? E eles publicam vários livros e tal. E aí eu achei engraçado um livro que eles publicaram esses dias, há algum tempo já, que tipo assim, como encaixar a Bíblia na ciência, né? Como se fosse o seguinte, ó, beleza. A ciência não, os cientistas. O cientificismo, né? Cientificismo. Isso, o cientificismo, para quem está escutando a gente, é a crença filosófica, tá, de que a ciência é o único caminho para a verdade. Sim, e aí eu achei bem interessante esse capítulo, porque é basicamente tipo assim, ó, beleza, então o que os cientistas dizem é isso aqui. Como é que eu posso ajustar o que a Bíblia afirma dentro do que os cientistas dizem? Então, por exemplo, Adão e Eva, né? Imagina, Deus criou um casalzinho só há 6, 7 mil anos atrás. Onde já se viu, né? Então, não. Então, vamos fazer o seguinte. Beleza, Deus criou as primeiras formas de vida e aí ele foi usando a seleção natural como ferramenta para a evolução das espécies. Deus guiou o processo de evolução. Guiou o processo de evolução, inclusive usando a morte. Aí, a gente chega num momento em que surge Adão e Eva, que é o ápice ali da evolução, né? É o Homo sapiens. Aí sim, Deus separou e surge esse casal. Em termos evolutivos, Maura, você vai falar para mim, esse surge deve ser assim, pelo menos algumas centenas de milhares de anos, no mínimo, né? Há alguns milhões de anos atrás, né? Assim, a gente teria que observar as várias formas transicionais entre eles, né? Entre os símios e o ser humano. Então vai toda aquela ramificação de estudo sobre os hominídeos. E tipo assim, daí Adão e Eva, beleza, é o casal. Só que quando eles foram expulsos do paraíso, existiam outros seres humanos, né? E aí eles se relacionaram com esse... Então, tipo assim, é um negócio que é muito louco, sabe? E eu não consigo entender, sabe? A impressão que eu tenho é como se a pessoa pensasse assim, eu não sei porque eu nunca perguntei exatamente esse ponto para alguém, mas é como se a pessoa pensasse, não, eu creio em Deus, eu quero continuar sendo cristão, mas o Gênesis para mim é uma alegoria e a ciência provou o evolucionismo, então vamos tentar misturar as duas coisas. Ou até eu não quero ir contra, porque isso vai me gerar muito desgaste. Isso vai ser muito dolorido pra mim se eu... eu não quero peitar, entendeu? Que eu não vou ter argumentos pra ir contra, né? Eu vou sofrer censura, as pessoas vão fazer chacota de mim, vão me cancelar no E aí acaba que mais. vira que nem aqueles projetos de carro-avião, né? Todos os projetos que a gente teve de carro-avião não era nem carro nem avião, né? Aí acaba que a pessoa, assim, ela tenta fazer amizade, né, com o evolucionismo, mas ela acaba abrindo mão de algo extremamente importante na Bíblia, que é o relato da criação, e acaba também não satisfazendo o evolucionismo, porque o evolucionismo, até pelas premissas lá, ele não admite o sobrenatural, né? O positivismo, né? Aquela herança que a gente tem lá da Revolução Francesa, não se admite o sobrenatural nisso. Então, acaba que você quer ficar com um pé lá, outro aqui, e você acaba não ficando em lugar nenhum e acaba, no fim das contas, perdendo os dois mundos, né? A base do evolucionismo, ela vem do naturalismo filosófico, que diz exatamente isso, não há sobrenatural. Tudo aquilo que existe no universo, os fenômenos, as estruturas, os processos, somente pode ser explicado por elementos do próprio universo, não há algo fora, matéria, não há algo espaço e energia, externo. Né? Agora, enquanto a gente consegue conciliar perfeitamente religião e ciência, são coisas que se complementam. São duas abordagens diferentes para o mesmo objetivo.
Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue conciliar criacionismo e evolucionismo. Por mais que a gente tente algumas dessas vertentes criacionistas e algumas vertentes evolucionistas que começam a misturar um criador inteligente, alguma coisa. E eu vou dizer, são vários argumentos, mas para mim o mais forte é o papel da morte. A Maura mencionou agora há pouco ali que Deus teria usado a morte como parte do processo. A questão da morte, ela para mim é muito contundente nesse sentido, porque dentro da cosmovisão bíblica cristã, a morte ela surge como uma consequência direta da transgressão da lei de Deus. O pecado, né? O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, né? Exatamente. Antes do pecado não existia morte. Como consequência das escolhas do ser humano do pecado, então a morte entra na história. E ela é algo que... A morte, degeneração e tudo isso, todas essas tragédias. E algo que se torna um problema. E um problema requer uma solução. E outra coisa, Vinícius, a gente parar para pensar, olha só, se a evolução teísta for verdade, a gente tem que entender que a lei da sobrevivência do mais apto, que não é de Darwin essa expressão, ela vem de Herbert Spencer, né? Da sociologia lá, darwinista, do darwinismo social, a lei da sobrevivência do mais apto, ela é o método que Deus usou para fazer os seres evoluírem. Então a gente tem que admitir que a exploração do mais fraco, a destruição do mais fraco pelo mais forte, fazia parte do caráter de Deus e que não era pecado, não era fruto do pecado. Um estado selvagem em que os animais mais fortes predam os menores, os mais fracos, tá tudo bem, tá tudo normal. Isso não pode ser consequência do pecado, porque o pecado ele vem, né, de Adão e Eva, mas se Adão e Eva foram fruto desse processo evolutivo, então eles são frutos desse processo de predação também. E aí como é que você concilia isso, né, de um universo perfeito, até a questão do paraíso que você citou ali, né? Que paraíso era esse que os animais uns devoravam os outros? Né? Tava lá, e Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, e aí de repente tinha uma zebra lá e vinha um leão e pulava no pescoço da zebra, matava aquela sangueira toda ali, né? Como é que ficaria isso, né? Não, assim, não faz muito sentido isso. Exatamente, você acaba descaracterizando o próprio caráter divino, o próprio caráter de Deus, porque a morte passa a ser um processo que ele não tem como relacionar uma coisa com a outra. E aí o Apocalipse vai restaurar o quê, né? Se lá diz não se fará mais mal nem dano algum no meu santo monte, né? As profecias apocalípticas, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, apontam para um Éden perfeito, sem morte, sem pranto, sem dor, e não está falando só de seres humanos, aqui está falando, a Bíblia é muito inclusiva e coloca a criação nesse contexto como uma restauração. Hoje mesmo eu estava lendo um livro aqui sobre Apocalipse, do Dr. Hank Stefanovic, falava isso, a restauração do Éden. Agora, que Éden vai ser esse, se o Éden foi formado ao longo de milhões de anos dentro de um processo de sobrevivência do mais apto? Se você coloca a morte como parte do processo, então não houve um casal original, não houve a escolha pelo pecado, não houve a consequência da morte, então não há necessidade da solução para a morte. A solução que a Bíblia apresenta é o tema central da Bíblia, é a redenção da humanidade pelo sacrifício de Cristo. Então, por que existiu Jesus? Para que ele morreu? Que salário é esse que ele pagou, se a morte na verdade é algo bom, é algo que faz parte do processo, é algo que ajuda a adquirir complexidade e vai aprimorando as estruturas e os seres vivos? A morte é algo bom. A morte não é algo ruim, algo ligado à degeneração ou ligado ao pecado. Você acaba destruindo toda a teologia bíblica. Então, do ponto de vista bíblico, não tem como você conciliar criacionismo e evolucionismo. Não, e eu quero falar, até trazendo um pouquinho mais para a minha área, porque as consequências disso não são só bíblicas. Se eu trouxer ipsis literis esse racional para a sociologia, eu já citei aqui o Spencer, né, com a questão ali do darwinismo social. Cara, é um negócio sinistro, porque no século XIX, tanto por aqueles movimentos de polarização política esquerda quanto direita, para ambos se usou como argumento a teoria da evolução para justificar, por exemplo, né, dentro ali daquele capitalismo mais darwinista, a exploração dos pobres pelos ricos, né? E que na realidade era uma coisa meio funesta, mas está na história, é a realidade, a gente não pode tapar o sol com a peneira.
né? Tipo assim, olha, você tem que deixar o pobre morrer mesmo, você não pode ajudar, você não pode ter assistencialismo pro pobre, pro fraco, pro doente mental, porque senão ele vai continuar levando a miséria da espécie. Então a natureza tem que fazer seu trabalho, tem que eliminar esses caras aí para a humanidade poder florescer. Isso é uma coisa aí tão vem horripilante. Eugenia, né? Exatamente. Todas aquelas outras coisas. Exatamente, isso é tão horripilante, tão horripilante. Cara, mas isso aí estava por trás do pensamento. Claro, eu não estou dizendo que os cientistas são isso, não é isso, por favor, não me entendam mal, né? Então, olha as consequências desse pensamento se a gente entender que isso é natural, que a morte, que a sobrevivência, né, de quem é forte, em cima, inclusive devorando quem é fraco, que isso é uma coisa natural e que a Bíblia não tem nada a dizer a esse respeito. Exatamente. Mas, gente, esse tema é riquíssimo. Eu queria assim que vocês concluíssem, né, com um pensamento aí, uma última fala de vocês, no sentido assim, para aquela pessoa que lê a Bíblia e que às vezes se sente até intimidada, né, por pessoas que estão ao redor, parentes, amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, quem está na universidade aí e tal, né, e a pessoa tem que muitas vezes esconder, né, a sua crença, né, bíblica, na criação, né, no relato literal, e a gente vai ter uma oportunidade, já fazendo um parênteses aqui curto, né, antes de passar a palavra para vocês, a gente vai ter um episódio futuro que nós vamos falar sobre a literalidade de Gênesis dentro de uma perspectiva exegética e hermenêutica. Vamos trazer um especialista, inclusive em hebraico, para nos ajudar a encontrar evidências, para a gente concluir se o Gênesis, do ponto de vista bíblico, teológico, ele é literal ou ele é alegórico, tá certo? Irmão aí que está em cima do muro, não sabe se é evolucionista, não sabe se é criacionista, que acha que dá para viver nesses dois mundos aí ao mesmo tempo. Bom, um primeiro ponto muito importante é a própria necessidade de informação. Nunca pare de estudar, nunca pare de buscar, nunca pare de questionar. Ciência é isso, ciência é movida por perguntas, então questione tudo e todos. Inclusive, meu caro ouvinte, questione tudo aquilo que a gente falou aqui hoje. Vai atrás e busca mais informações, até porque a gente pincelou alguns assuntos, e cada um desses assuntos que a gente pincelou daria para fazer uma série inteira de podcasts. Só com o que a gente sabe, talvez. Fora aquilo que nós também não sabemos. Continue buscando sempre, nunca pare. E eu diria também assim, você não está sozinho, tá? Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, nossa, todo mundo ao meu redor fica tirando sarro de mim, porque eu sou criacionista, fica fazendo pressão e não sei o quê, porque eu sofri lavagem cerebral, aquela coisa toda. Mas saiba que você não está sozinho. Existem milhares, não vou dizer nem centenas, mas milhares de cientistas que admitem a existência de um Deus pessoal. Grande parte deles entende o criacionismo como sendo algo real. E não pense que é algo de agora. Surgiu agora um novo expoente de pensamento que é o criacionismo, que veio contra tudo aquilo que era de ciência. Não, vamos usar os pais da ciência moderna. Aqueles que desenvolveram a ciência como ela é hoje. O método científico como a gente compreende hoje. Vamos pensar em Francis Bacon. Vamos pensar em Sir Isaac Newton. Talvez ali Johannes Kepler, Louis Pasteur, Maxwell, enfim, grandes expoentes de diversas áreas da ciência, da biologia até a eletricidade. Eles estudavam a ciência, foram altamente condecorados e são reconhecidos imensamente hoje, mas eles mesmos admitiam que eles chegaram onde eles chegaram, eles descobriram o que eles descobriram porque eles estavam buscando compreender a Deus. Os pais da ciência moderna, eles estudavam a natureza com o objetivo de compreender o mesmo Deus que eles encontravam nas Escrituras. Porque quando você lê as Escrituras e você observa cuidadosamente a natureza, você vai perceber que eles contam a mesma história. E se esses grandes nomes que formaram o que a gente conhece hoje como ciência tinham essa conclusão, por que é o meu colega de classe preconceituoso que vai achar que é diferente? Por que eu tenho que me sentir subjugado por um professor universitário que tem uma opinião completamente contrária e que às vezes ele usa talvez até de alguma imposição para tentar te constranger? Então, nesse ponto, eu fico realmente com os pais da ciência. Muitas pessoas vão para a ciência, né, ou para os cientistas, pesquisadores, em busca de respostas.
porque a igreja não me dá todas as respostas, porque a Bíblia não me dá todas as respostas, e vão para a ciência. Só que na ciência a gente vai encontrar muito mais perguntas sem respostas. Mas, de certa forma, existe um discurso, uma narrativa de que se eu não sei hoje, eu só preciso de tempo para poder descobrir. Né? As respostas estão aí, eu só preciso encontrar. Isso é uma crença em si mesma, né? Exatamente. Então, eu acho interessante porque Deus deixou na natureza diversas evidências de que há um planejamento, de que há um propósito. Ele deixou na Bíblia muita coisa pra gente, que responde muitas perguntas. Ao mesmo tempo, ele também nos deixou dúvidas, nos deixou outras perguntas sem resposta, né? Por quê? Não sei. Para trabalhar alguma coisa na gente, resiliência, para que a gente possa buscar, para que a gente possa amadurecer, ou talvez até mesmo a gente tenha algumas perguntas que as respostas não vão nos beneficiar de forma alguma. Então, para esse momento, não é isso que a gente precisa. Mas eu acho que a gente precisa, nesse momento, usar a fé, sabe? Porque a gente precisa confiar que Deus quer o melhor para nós. E precisa confiar que Ele é todo-poderoso. Que se Ele agiu na história da forma como várias histórias da Bíblia dizem, por que não Ele não seria todo-poderoso para também criar esse mundo em 6 dias? Se Ele abriu o mar, por que não Ele não criaria a vida, né? Se Jesus fez surgir um monte de peixe num lugar onde Pedro não estava achando nada de peixe, por que ele não faria surgir diversas espécies de animais da água nos dias da criação? Por que Jesus do Novo Testamento, que tem esse poder criador de acalmar o clima, de parar uma tempestade, por que ele também não seria todo poderoso para criar toda a vida nesse processo criativo que a Bíblia relata? Então, eu acho que a gente precisa parar e refletir um pouquinho, sabe? E pensar que a gente precisa ser coerente. Por que uma parte da Bíblia ela serve para mim? Por que a outra parte não serve? Será que eu também não tenho algum interesse por trás disso, né? Usando só as partes que me são convenientes? Né? A gente precisa refletir bastante. Então, acho que esse pode ser um processo interessante para as pessoas que estejam aí se debatendo com alguma pergunta, com alguma dúvida. E Deus tem um propósito para todas elas. Fantástico. Maura, Vinícius, foi maravilhoso aqui estar com vocês, tá? Realmente essa hora passou muito rápido. E eu penso, Maura, que talvez algumas questões Deus responde pra gente, para nos dar a confiança de que a gente pode acreditar na palavra de Deus, né? Algumas respostas Deus coloca isso muito claro, tanto na palavra escrita quanto na nossa experiência pessoal, mas outras coisas Deus não nos dá as respostas, como você falou, por causa daquilo que a gente encontra lá em Hebreus 11:1, né? Que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, né? A certeza daquilo que se espera. Então, se Deus mostrasse 100%, onde é que ficaria o espaço da fé, né? E a fé é um dom sobrenatural. A fé é gerada por Deus, diz, né, a Bíblia que a fé é um dom divino. E Cristo... se eu tenho todas as respostas, eu vou precisar de Deus para quê? Não, pois é. E outra coisa, né? A gente tem que pensar o seguinte, a Bíblia, ela não te dá 100% das respostas. Mas ela não te dá 0% também. Ela te dá muitas respostas, mas ela não te dá absolutamente todas. Exatamente igual à ciência. A ciência responde muita coisa para nós, sem dúvida, mas ela não responde tudo. E eu sempre penso o seguinte, né? Vou repetir um pensamento, que assim, a ciência é uma bênção, sem dúvida nenhuma. Né? E diz a Bíblia que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das Luzes. Então a ciência vem de Deus também. Agora, a ciência, ela nos trouxe... nos trouxe a capacidade de produzir alimentos de maneira industrial, mas nunca se passou tanta fome quanto a gente passa hoje, né? Nós, humanidade. A ciência trouxe remédios, mas nunca
teve tanta desigualdade no acesso a esses remédios como agora. A ciência trouxe meios de comunicação maravilhosos, né? Tanto é que nós estamos usando aqui eles, né, nesse exato momento, mas nunca as pessoas se sentiram tão sozinhas. Eu acho que Deus está tentando falar para a gente, que diz assim, olha, o problema de vocês não é comida, o problema de vocês não é dinheiro, o problema de vocês não é tecnologia, o problema de vocês é espiritual. Vocês têm um vazio na alma, vocês têm uma necessidade de algo maior do que o método científico pode dar para vocês. Mas isso também é tema para um outro podcast. Eu quero agradecer muito vocês dois, né, por estar compartilhando esses momentos aqui. Espero aqui que vocês, né, tenham disponibilidade de voltar outras vezes aqui para estar continuando, né, nesse e em outros temas mais aí, como disse o Vinícius, né, a gente poderia ficar muitos podcasts aqui falando sobre isso, mas vamos um pouquinho de cada vez, né? Então, obrigado você que nos acompanhou também. Eu quero terminar aqui divulgando um ministério aqui que é apoiador dos cientistas adventistas, que é a Sociedade Criacionista Brasileira. Então, se você quer conhecer mais sobre esses temas, existem livros maravilhosos, livros fantásticos, com um embasamento científico sensacional, já li vários deles, e você encontra esse material no site da Sociedade Criacionista Brasileira. Digita lá no Google SCB, né, lá da Sociedade Criacionista Brasileira, ou então você coloca lá SCB, né, S de sapo, C de casa, B de bola, .org.br, e lá você vai encontrar livros, materiais. E se você morar aqui nas proximidades aqui do Distrito Federal, você pode agendar uma visita lá para conhecer o museu, né? É muito rico, tá certo? Então, muito obrigado aí pela sua presença, obrigado mais uma vez aos nossos convidados, e a gente quer se despedir aqui com um pensamento, mais que um pensamento, um verso bíblico. Disse o insensato no seu coração, não a Deus. Que esse Deus aí possa abençoar você, e a gente se encontra na próxima quinta-feira, às 17 horas, com o próximo episódio de Cevada com Plutônio. Até lá! Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.